E aí, galera, estão aproveitando bastante? Bom, agora a gente vai entrar nos exemplos, ok? Na segunda parte. Nós temos aí algumas estratégias de produção de temática pensando os métodos de raciocínio que vocês podem utilizar. Então, aí a gente tem um modelo de planejamento, tá? Eu vou focar só nos modelos de planejamento, eu não vou focar na escrita propriamente dita. Então, vocês têm modelos aí de planejamento, pensando como vocês podem trazer essas estratégias, trazer esses métodos para a construção do esqueleto, né? A gente pode chamar isso aí de um esqueleto da sua redação, né? Que é quando a gente está fazendo a parte de planejamento e tudo mais, está organizando, então você monta o esqueleto dela. Para depois, a partir disso, você construir o corpo do seu texto propriamente dito, ok? Que é na parte aí da escrita. Bom, então você tem aí o tema. Você tem aí a divisão. Eu vou tratar com vocês aqui. Existem mais de duas progressão temática, mas para fins didáticos eu vou trabalhar com vocês aqui dois tipos, ok? Então a gente tem aqui divisão de argumentos sobre um tópico. Então você vai ter o tema. Esse tema você vai tirar um tópico desse tema, você vai topicalizar esse tema em uma questão, e aí você vai dividir ele em dois argumentos. Como isso funciona? Aqui, o tema vai ser geral para todos os exemplos. A importância da educação financeira na vida do cidadão. Esse é o tema. Tá, tese. A educação financeira promove o consumo consciente e a qualidade de vida ao cidadão. Qual é o tópico aí? A questão do que a educação financeira promove. Então, o que ela promove? Então, a gente tem aí duas argumentações acerca do que ela promove, né? Dando um valor positivo aí para ela de alguma forma, né? E aí a gente vai defender esses dois tópicos sobre essa questão desses benefícios, né, da educação financeira. Então, consumo consciente e qualidade de vida ao cidadão. Aí, numa questão causa e consequência. Numa questão de dedução. Então, com esse consumo consciente, né, a partir desse consumo consciente, vocês vão ver isso na construção das argumentações, esse consumo consciente leva à qualidade de vida do cidadão de alguma forma. Vocês vão construir essa argumentação mostrando que o consumidor consciente tem qualidade de vida de alguma forma. Então você aí tem uma causa que leva a um efeito. Isso aí vai ser construído melhor, como a gente vai ver futuramente na parte de coesão, a gente consegue construir isso de modo a fazer conexões mais intrínsecas, trabalhando aí no sentido, mostrando como a competência 4, que é essa parte das conexões, mais propriamente ditas, explicitamente usando elementos linguísticos, mecanismos linguísticos, ajuda a estabelecer essas relações aí que vão ser importantes. Então, tá. Sem a devida instrução, as pessoas costumam gastar deliberadamente, de modo a consumir em excesso. Então, a gente está mostrando aí as outras informações que você vai utilizar para fundamentar isso, vão mostrar como a educação financeira tem relação aí com a questão do consumo consciente. E aí, argumento 2, né? Como é feito disso? Conforme você controla, né? Quando você assume o controle das suas finanças, então você vai ser parte da sua construção argumentativa, né? Vamos dizer que você selecionou várias informações mostrando como a educação financeira faz a gente consumir e ter um controle das nossas finanças. Então você ganha o argumento 2. Quando assumem o controle de suas finanças, os indivíduos conseguem se livrar das dívidas básicas e investir em lazer e saúde. Aí a gente mostra aí o efeito, né, de você conseguir controlar, até consumir conscientemente, que é, de alguma forma, você ter uma qualidade de vida, né? Bom, e aí a gente pensa é importante, né, a gente falar que essas estratégias, né, essa progressão temática, ela funciona tanto no esqueleto, tanto nessas relações topicalizadas que nós estamos construindo aí, quanto quando a gente for estabelecer relações dentro dos períodos completos, entre os períodos. Então, aqui, por exemplo, no argumento 1, se a gente falar que sem a devida instrução, as pessoas costumam gastar deliberadamente de modo a consumir em excesso. Aí, o que você trabalhar depois ter que ser uma progressão temática de alguma forma relacionada àquilo que você falou sobre consumir em excesso. Então,
Você pode continuar falando sobre como as pessoas costumam gastar, fazendo um paralelo. Você pode estabelecer outros tipos de progressão temática. Então, é algo que vale a pena investir, assim, no estudo da progressão temática. Então, qualquer dúvida, se vocês quiserem, para fins didáticos, eu trabalho nessas duas, que são as mais clássicas. Mas aí eu posso futuramente também trazer para vocês mais informações sobre isso. Se vocês quiserem, só me procurar para encontrar outras formas. Que elas são um pouquinho mais incomuns de serem tratadas, mas é algo que pode ser interessante para vocês também, se alguém tiver algum interesse nessa aqui, de explorar em outras formas. Bom, aí, continuando, né? Aí, desenvolvimento de mais de um tópico argumentativo, né? Então, você pode ter aí mais de um tópico, sem ser... Os seus dois argumentos são tópicos diferenciados, né? E aí, continuando na questão da dedução, no exemplo de dedução. Apesar da importância para o cidadão, o sistema regular de ensino regular do brasileiro não abrange a educação financeira e uma sociedade menos instruída consome em excesso. Então você tem aí, primeiro tópico, o sistema regular de ensino não abrange a educação financeira da população. E aí você tem o segundo tópico, uma sociedade menos instruída consome em excesso. Então você tem duas relações topicalizadas. Uma coisa tem a ver com outra, né? Conforme você não tem esse ensino, você tem uma sociedade menos instruída. Então, você tem a causa, que é não abranger a educação financeira, e você tem o efeito, que é a sociedade menos instruída que consome em excesso. Então, você tem aí relação de causa e consequência também. Você tem aí uma conexão, uma relação entre as informações presentes dentro do seu texto. Então, aí você tem o argumento 1. O ensino básico no Brasil é engessado e conservador, de modo que não dá margem para os meios educativos que efetivamente promovam a cidadania O ensino básico no Brasil é engessado e conservador, de modo que não dá margem para o meio Ih, gente. Sei que foi um errozinho. Esquecem. Para meios educativos que efetivamente promovam a cidadania, como a educação financeira. Por exemplo, né? E a gente tem o exemplo da educação financeira. Isso aí, gente, é para mostrar para vocês como funciona topicalizando de uma forma mais em planejamento textual, ok? Então vai ter vai parecer um pouquinho uma estrutura um pouquinho complicada às vezes, mas depois isso é algo que a gente ajusta na hora de escrever propriamente. E se continuar com algum problema, assim, se tiver alguma questão também que não ficou legal quando a gente relê o texto depois, é para isso que a gente faz revisão, para poder a gente depois olhar para esse texto e tentar fazer esses ajustes para ficar o mais próximo possível daquilo que a gente quer, dos objetivos que nós temos em relação ao texto. Então, sem devida instrução, as pessoas costumam gastar deliberadamente e consumir em excessos, né? Então, aí você tem a ligação entre os dois tópicos. Bom, aí a gente tem no modo indução, né? A primeira estratégia de progressão temática. Pensando, a educação, eu usei exemplos bem parecidos para vocês verem como a gente consegue trabalhar de formas diferentes o mesmo modelo. A educação financeira promove a qualidade de vida ao formar consumidores conscientes. Então, você tem aí o efeito e a causa. Então, com a devida instrução, os indivíduos conseguem se livrar de dívidas e investir em lazer e saúde. Então, você vai falar dessa questão de como as pessoas com essa instrução conseguem e tudo mais. Aí você depois, dando foco na parte de qualidade de vida, né? E aí depois você vai trabalhar aí o como, né? O assumir o controle das finanças significa aprender a administrar melhor a renda, tendo mais consciência do que e como comprar. Então você vai ter aí. Isso é causado por. Isso se deve pelo fato de. Né? Então você tem essa relação aí também que a gente vai, quando trabalhar as questões de coesão textual, você vai construir essas relações de sentido mais estabelecidas. Essa questão de
efeito para a causa, ok? Então você tem o efeito, que é a qualidade de vida, mas a qualidade de vida ela só é formada porque você tem porque tem uma causa aí que é a formação dos consumidores conscientes. Bom, e aí no segundo exemplo, né? No segundo modelo de produção temática que nós temos aí, o retrato de uma sociedade que consome em excesso revela um sistema de ensino regular brasileiro que não abrange a educação brasileira e a educação financeira da população. Então você tem aí uma sociedade que consome em excesso. E esse efeito vem por causa dessa causa, né? Tem a causa do sistema educacional, né, brasileiro. E aí você tem aí essa mudança, né, essa colocação diferenciada, essa hierarquização diferenciada. Então você vai ter esses dois modos de olhar para essas informações. Então você vai escolher qual é a mais confortável e qual é a melhor para você. Então, sem a devida instrução, as pessoas costumam gastar deliberadamente de modo a consumir em excesso. E aí, né, isso é consequência de quê? Isso é consequência do fato do Brasil ser engessado, né, conservador e tudo mais, como a gente viu que uma informação é causa e efeito da outra. O que não muda é qual informação causa e qual informação é efeito. Muda a posição dela, a forma como a gente organizou ela dentro da nossa estrutura, o modo como nós construímos nosso argumento para construir a relação de causa e efeito entre uma e outra. Isso é indução e dedução. É a perspectiva pelo qual você olha essa relação de causa e efeito. Ok? Bom, e aí a gente tem a produção temática da dialética. Eu trabalhei ela só em um aspecto, né? Eu só trabalhei ela na divisão de tópicos. Por quê? Como a gente tem aí 3 pontuamentos, é difícil você conseguir trabalhar com um tópico só. Normalmente, você tem que trabalhar com 2 tópicos. Então, você trabalha com um tópico a favor e com um tópico contrário ao seu posicionamento. E aí, você vai chegar a uma conclusão em relação a isso. Que aí você pode usar isso para construir sua proposta de intervenção. Então, a educação brasileira promove a qualidade de vida ao formar consumidores conscientes. Mas isso não é uma pauta no ensino regular brasileiro. Essa é sua tese. Aí tá, argumento 1. Ao assumir o controle das finanças e aprender a administrar melhor a renda, os indivíduos conseguem se livrar das dívidas básicas e investir em saúde e lazer. Em lazer e saúde. Então faz. Aí o argumento 2. Aí vai assim, mas contudo, entretanto, todavia e afins, né? Usando aí as artes versativas. O ensino básico brasileiro é engessado e conservador, de modo que não dá margem para né, e novamente tem uma, a gente pode cortar esse umazinho aqui, porque, né? Para meios educativos que efetivamente promovam a cidadania, como a educação financeira faz, né? Então, como, por exemplo, a educação financeira. Aí, gente, vocês podem falar assim, é por isso, né, que é importante investir em educação. Então, você vai trazer aí essa questão dessa conclusão que vai construir, né, o como isso pode ser benéfico para os brasileiros. Então, é importante a gente fazer isso. Nossa intervenção vai ser toda focada nisso. Nesse início aí, você já pode começar a trabalhar a sua intervenção, por exemplo. Então, você vai conseguir construir essa ideia de que, apesar de o Brasil não investir nisso, isso ainda é importante. Então, nós precisamos investir na educação financeira. Ok? E isso aí é um dos pontos que a gente pode trabalhar. Ok? Isso é só um exemplo, gente, do que vocês podem, das milhares de informações que vocês podem trabalhar. Isso aí vai corresponder às informações que vocês têm no mundo de vocês sobre isso. Ok? Bom, obrigada, gente. Cuidem-se, fiquem em casa, estudem, façam anotações, façam os exercícios, façam as redações, gente, por favor. A gente está passando as propostas de redações para vocês fazerem e praticarem, ok? Vocês têm bastante conteúdo de qualidade, tá? Então, vocês vão conseguir. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente está disponível para ajudar vocês, tá? Muito obrigada, gente, e até a próxima.